Olá, sou Fábio Dantas, estou aqui no canal Águas de Aruanda e hoje vamos falar sobre o poder dos oráculos. Antes de apresentar o poder dos oráculos, vou passar um filmezinho curto do filme Matrix, uma parte que fala do oráculo para a gente falar. É muito interessante esse filme Matrix, se vocês quiserem assistir, tem várias passagens do oráculo. Esse é o primeiro momento que ele a conhece, que ele pensa que o oráculo é alguma coisa como o oráculo de Delfos, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo na imagem. Mas o oráculo é o quê? Uma pessoa que consegue decifrar os símbolos, consegue captar o campo mórfico, o campo das infinitas possibilidades. Você percebe que durante todo o filme Matrix, ele vai fazer algumas visitas a ela e ele vai perguntando e ela responde por enigmas, porque o oráculo não diz exatamente. Existem sim os oráculos que dizem sim e não, mas nós precisamos da ideia do que pode acontecer, porque nós somos responsáveis também. Senão nós seríamos o quê? Já julgados antecipadamente por algo que a gente não teria como solucionar. No caso de Neo, né, esse cara aí do Matrix, ele é o escolhido, só que ela em nenhum momento fala que você é o escolhido para não interferir. Vocês vejam que ele diz assim, cuidado com o vaso, porque ela já sabia que ele ia quebrar o vaso. Aí ele questiona, por que você vai quebrar? Meu filho vai consertar. Porque todos nós temos essa capacidade, sim. É porque algumas pessoas conseguem desenvolver, outras não. E o oráculo é uma forma de nós conseguirmos identificar no nosso inconsciente essas infinitas possibilidades que temos de verificar as intuições. Uma forma de desenvolver a intuição é você buscar um oráculo, seja por meio de uma carta, você pega as cartas, mas eu preciso ser médium para jogar cartas, não precisa ser médium. Isso daqui é um estudo arquetípico, são arquétipos, são símbolos. E quando você identifica um símbolo, a partir daquele momento você vai treinando, e cada vez que você vai treinando, você vai desenvolvendo sua intuição. Vai chegar um momento que você nem vai usar mais as cartas, porque você já vai ficar igual esse oráculo aí que essa senhora, ela já desenvolve a intuição. As pessoas vão conversar, tanto que algumas pessoas mais velhas, as rezadeiras, benzedeiras que a gente conhece, bem antigas, nós vamos pedir conselhos, né? Como os pretos velhos, porque os pretos velhos são oráculos, eles já chegaram no patamar evoluído. É como uma pessoa que vai subindo uma montanha e vai vendo quem está lá embaixo. É mais ou menos isso quem desenvolve o oráculo. Já está lá em cima e já sabe, já está vendo o caminho. Quem está lá embaixo subindo o caminho não tem a mesma visibilidade de quem está subindo. E eu trouxe aqui algumas coisas bem interessantes para vocês. Essa foto aqui, que eu coloco de plano logo, ela é o oráculo de Delfos. Esse oráculo de Delfos, ele era muito importante na Grécia. Vocês veem aí uma foto, as mulheres, eles pegavam as mulheres virgens, as pitonisas, chamadas pitonisas, e colocavam elas suspensas, como tem aí nessa escadaria, né? E embaixo saíam gases. Esses gases, tem vários estudos científicos, inclusive, que dizem que esses gases eram plantas, eram situações de plantas de poder para que elas inalassem. E quando elas inalavam esses gases, elas começavam a entrar em transe e a responder a todos os questionamentos dos imperadores da época, das pessoas que procuravam para saber sobre guerras, sobre as colheitas, sobre as secas, sobre diversos assuntos. E a palavra oráculo, que vem de oráculo, é o lugar onde se realiza consultas e se recebem respostas por meio de pessoas que conseguem identificar os símbolos ou sinais. Às vezes nós estamos no dia a dia tão ocupados e não paramos para verificar os símbolos. E é tão simples, às vezes é tão simples desenvolver isso, mas a gente acha que é incapaz. Todos nós somos médiuns, porque nós estamos aqui no planeta Terra, numa terceira dimensão, com a consciência de quarto, já avançando para a quinta, sim, e somos, sim, capazes de identificar, porque estamos no meio. O médium vem de meio, né? Está no meio do espiritual e do físico. Então, nós temos acesso. E o oráculo de Delfos, ele era muito importante, que era lá no século 8 a.C. e até o segundo a.C. Então, essa sacerdotisa que chamava Pítia ou Pitonísia, elas inalavam esses gases, como eu falei, e elas solucionavam os casos que iam lá para serem resolvidos. Quais os benefícios dos oráculos? Todos, gente, até a própria igreja católica, eles tinham, os padres colocavam cartas, usavam pedras, usavam cristais, tudo isso. É porque chegou um momento que o cristianismo veio e veio com outra abordagem para que as pessoas não usassem mais. Tudo isso por uma questão mesmo de território, de que você precisava
seguir na doença, no pecado, para ter esse controle mesmo. Isso foi no passado, né? Não estou criticando igreja nenhuma, não. Isso os livros de história que trazem. Qualquer pessoa pode ler isso, inclusive no Google. Então, ele trabalha a nossa intuição, é muito importante. Até uma pedra aqui, uma runa que você pega aqui uma runa e tira, e você vai ver que símbolo é esse. Você já vai olhar, e esse símbolo vai dizer uma coisa que você precisa saber. E é aquela resposta que você estava esperando. Ele organiza nossas ideias, os oráculos, porque às vezes nós estamos em dúvidas. Dúvida se eu vou comprar esse apartamento, dúvida se eu preciso viajar, dúvida se meu filho vai fazer um bom casamento. Todos nós temos dúvidas. E o oráculo vem para o quê? Para trabalhar o nosso inconsciente. Nosso inconsciente é 95% de uma camada dentro aqui que a gente precisa trabalhar e a gente não enxerga. É como um iceberg. O iceberg só tem a pontinha. A pontinha é os 5% da nossa memória consciente, que aí eu sei quem eu sou, aí eu sei o que eu estou fazendo aqui, que aqui é o Água Jaruanda, mas a minha memória inconsciente é aquela que eu pego o carro, chego em casa e não sei por onde eu passei. A gente já vai no automático, é aquilo que você faz no dia a dia. E é tão interessante, às vezes você acessa a sua memória inconsciente quando você, por exemplo, resolve comprar um carro X. E aí você começa a andar na rua e você só vê aquele carro. Por que você só vê aquele carro? Você nem prestava atenção, porque a sua memória consciente está puxando do seu inconsciente essa informação. É aquela história da mulher grávida que começa a ver todas as mulheres grávidas. É porque o foco dela é aquela gravidez, então ela começa a verificar. Não é aquela coisa, você comprou um carro amarelo e começa a ver um monte de carro amarelo na rua. Por quê? Porque seu foco está naquilo. Bem assim é o oráculo. Quando você começa a mexer, você vai puxando de lá da sua memória inconsciente muita coisa interessante. Você aprende a linguagem dos símbolos. Cada mensagem aqui da carta, por exemplo, eu puxei a carta 13 da morte. A carta da morte, no tarô de Marcélia, que é esse que eu estou aqui na mão, ela tem um símbolo diferente. Ela traz a morte passando por cima de umas cabeças. O que quer dizer cada símbolo desse? Se você pegar um livro, tem um livro muito bom, Jung e o Tarô, que ele explica todos os arquétipos. Arquétipos, daqui a pouco eu vou falar o que significa. Ajuda no autoconhecimento. Sempre que a gente pegar algo para estudar, a gente está desenvolvendo o nosso autoconhecimento. Conhece as infinitas possibilidades. O que é que as cartas dizem? É interessante para mim fazer vestibular para medicina, eu puxo uma carta, vamos lá. Epa, veio a carta da força, carta 11, sim, é muito interessante, se eu fizer, vai dar certo, tal. Se eu puxo uma carta de repente aqui, a carta da morte, você já fica um alerta. Então, cada carta, ela vai representar algo diferente. Daqui a pouco eu faço uma dinâmica com vocês. Inclusive, quem vai estar em casa também pode fazer. Esclarece sobre presente, passado e futuro. Nós estamos vivendo... Às vezes a gente diz assim, nossos ancestrais somos nós. Nós estamos aqui fazendo sempre as mesmas coisas. E por isso que a gente puxa nas possibilidades das cartas o passado. Para quê? Para que a gente viva o presente e o futuro, consequentemente, está dentro dessa jogada das cartas. Então a gente pode verificar por meio de um oráculo aquilo que vai acontecer. E às vezes a pessoa diz, como você acertou? Porque é uma linguagem universal. Às vezes eu faço na live aqui, a pessoa está lá em São Paulo, está lá em Nova York, manda o nome, manda a data de nascimento e a pergunta, e a gente faz a conexão. Isso é possível, não existe tempo nem espaço, porque tudo aqui é uma ilusão mesmo, né? Então, como eu falo muito nas palestras de física quântica, nós criamos nossa realidade, nós somos co-criadores, e os oráculos, as cartas, as runas, tudo isso, os cristais, eles ajudam que a gente faça também essa conexão com o nosso lado sagrado também, porque nós somos o lado sagrado e esquecemos disso. E ajuda a descobrir quem somos. Às vezes, numa carta, a gente nem percebeu aquilo. De repente, eu puxo uma carta aqui, certo? Aí vem um mago mostrando que eu tenho capacidade, que eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos. Por quê? Porque eu não me permito. Então, todas as cartas têm uma resposta. Vamos começar falando da geomancia. Vocês veem aí a foto de Jesus. Lembra algumas passagens, tanto da Bíblia como evangelhos apócrifos, que Jesus ele escreve no chão. Alguém já viu essa cena em algum filme? Que ele escreve, ele fica vendo os pontinhos no chão e depois ele dá uma resposta. Jesus ele também canalizava, apesar de ele ser um grande mestre ascensionado que passou muito tempo desenvolvendo para vir para o planeta para fazer essa passagem do corpo físico, ele também se conectava. E nos momentos de conexão ele colocava a geomancia,
que é um dos oráculos mais antigos, remontam da África, lá atrás, esse oráculo. E então, como eu falei, é escrita na areia, por alguns pontinhos, e na hora o consulente, que é a pessoa que está consultando, entra num estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência? É quando você se desliga, se desconecta com isso aqui. Por exemplo, eu começo a olhar aqui no chão e eu desconecto e vou com a conexão para o universo e vem a resposta. É interessante que são esses pontinhos, para quem for fazer o estudo da geomancia, faz quantos pontos, quantos sentir necessários, sem contar, passando para a linha seguinte e repetindo o procedimento por 4 vezes até formar 4 linhas de pontos. Eu trouxe a informação geral, não vou fazer aqui, mas é isso que acontece. Quando sair da meditação sobre o problema, o consulente vai riscando as partes de pontos em cada linha até chegar à última fileira, apenas que terá 1 ou 2 pontos. Estas combinações fazem 16 tipos de imagens possíveis exemplificadas no desenho que abre esses tópicos. Então, são esses aqui que vocês estão vendo, e cada ponto desse tem um significado, é como uma carta. Se você tirou a carta da Lua, significa isso, mais isso, mais isso. Então, imagine que você vai lá no chão e começa a fazer pontinhos. Daqui a pouco você vai quais os pontos que você fez de forma inconsciente, porque você não está, eu vou fazer isso porque eu acho bonitinho. Não. Você vai ali na meditação e daqui a pouco você coloca no papel, pode ser no chão, na areia, ou pode ser também num papel. Você pode pegar um lápis aí e você faz os pontinhos e depois você pode procurar um livro de geomancia que você vai encontrar a resposta. Na antiguidade também existiam os oráculos de ossos. Vocês, em alguns filmes, vocês verificam isso. Algumas pessoas jogando ossos. Como eram esses ossinhos? Na África existia um deus chamado Nikuku Alunga, que ele era o deus da adivinhação. Geralmente lá em Angola e no Congo. Essa adivinhação era no cesto, com diversos objetos, e aí eu trago uma imagem de uma pessoa jogando, e ele chegava assim e jogava os ossos. Esses ossos poderiam ser de vários animais, e cada ossinho desse tinha um significado também. Por meio é a mesma coisa do jogo de búzios, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando esse sacerdote ele jogava os ossos, que lá atrás não existiam essas coisas todas sofisticadas que temos, não existia papel para fazer cartas, não existia, os cristais era mais difícil, então eles pegavam esses ossinhos e ali a combinação dos ossos ia dando as respostas que as pessoas procuravam. Então, gente, sempre existiu o oráculo, as pessoas sempre procuravam os curiosos, né? As curiosas. Eu até brincava quando eu fazia faculdade. Eu tinha uma amiga que dizia assim, eu tenho uma curiosa ótima. E a gente ia lá na curiosa e ela botava as cartas, né? Por que curiosa? Porque era o nome que chamavam as pessoas antigas, para não dizer o nome, né? Dizer cartomante. Então, o curioso era a pessoa que fazia isso. Alguns oráculos também que eu vi nas pesquisas antigas, os cascos de tartarugas. Eles pegavam os cascos de tartarugas, ferviam e depois puxavam, e ali cada pedacinho do casco de tartaruga, veja aí que eu até trouxe um desenho, ele significava uma coisa. Só que aí teve uma época que eles estavam pegando os cágados e as tartarugas e estavam fervendo e dizimando mesmo, matando. E aí o imperador veio com um decreto e proibiu esse tipo de oráculo, certo? Os ossos também, algumas anciãs, não só aqueles iniciados africanos, alguns anciãos também pegavam ossos de galinha. Se caísse a costela, era sim. Se caísse o pescoço, era não. É muito simples. Ela pegava e identificava cada pedacinho de osso, jogava para cima. Se caísse um determinado pedaço, a coxa da galinha, a asa, seria isso assim. Então dava certo também, porque as anciãs elas se conectavam. Tudo do oráculo é a forma como você vai identificar. Então, se eu digo aqui, na carta do pendurado, que é uma carta muito boa, maravilhosa, pronto, eu batizei minha carta. Então, se eu tirar para todo mundo essa carta e vier dizer, é uma carta muito boa, mas a gente sabe que o pendurado é uma carta um pouco sofrida, né? Dentro do estudo, mas eu estou falando como se fossem os ossos lá naquela época. Também algumas vísceras de animais. Então, o que acontecia? Morreu uma vaca. Aí, vamos ali abrir a vaca para ver como é que estão as vísceras. Então, as vísceras virada para cá, ia acontecer uma guerra. A víscera virada para cá, ia acontecer uma tragédia. Ia acontecer uma seca, uma cheia. E por aí ia. Então, várias foram as formas de oráculos na antiguidade. Pedras também, a mesma coisa das runas. As runas são, na verdade, pedrinhas também, só que com símbolos. Então, se a pedra maior caísse para a direita, acontecia isso. Se a pedra menor caísse para a esquerda, acontecia isso. Também era utilizado. As conchas também, aquelas conchinhas de praia eram utilizadas e que evoluiu também até para o jogo de búzios, que são utilizados nas religiões de matriz africana.
Alguns livros também que vocês têm em casa pode ser oráculo. Você pega o livro de Salmos, por exemplo, abre, deu Salmo 23. Meu Deus, estou precisando de proteção, né? Deu Salmo tanto, aí, estou precisando disso, daquilo. É só você direcionar. Qualquer livro, você abre, Muita Paz aqui, de Tiago Avelino, você abre ali um oráculo. Está dizendo como é que você vai vivenciar aquele dia que está se iniciando. Então, tudo, gente, é oráculo. E a gente faz todo dia oráculo, né? E acha que oráculo é coisa feia, é coisa ruim, né? Que tem que ir para curiosa escondido. Não, todo mundo, todo dia faz oráculo. Às vezes eu estou atendendo aqui com cartas e a pessoa diz, olha, eu estou aqui, mas eu sou católico. Eu disse, nem vai deixar de ser por causa das cartas, né? Porque se eu disser que até os padres também gostam, né, as freiras, não tem nada a ver com religião. A pessoa pode utilizar sim. Teve o I Ching também, que é um livro das mutações. Esse vem de lá, remonta da China. É uma espécie de livro de sabedoria e explica os acontecimentos do dia a dia. Para quem tiver curiosidade também, pode verificar. Tem algumas filosofias como taoísmo, confucionismo, o princípio de dualidades, que é o Yin e Yang, e formula pergunta e lança moedas para cima. Então a pessoa pergunta no livro e tem umas moedinhas e joga para cima, e da caída a pessoa verifica como é, certo? Então você vê que na China também, cristais é bem interessante. Eu até trouxe aqui um que parece o olho de Horus, né? Essa pedra aqui. E os cristais, eles têm uma força muito grande energética também. Ele remonta milhões de anos e eles expressam a linguagem por meio das cores. Vocês veem que os cristais, cada um tem uma cor, tem uma vibração, tem uma ressonância. E eles podem ser usados também como cartas. Eu posso fazer leitura dos cristais e é isso que eu trouxe aqui para testar com vocês. Vamos testar? Vocês estão aí com papel, você que está em casa, pegue um lápis, pegue um papel e eu vou colocar agora... Em 3, 2, 1, rapidinho, vocês vão olhar essas 3 pedras e vão escolher 1, sendo a primeira, 2, a do meio, 3, a terceira. Olhe o que você achar bonito pela cor, pelo formato, é o que você precisa saber nesse momento. Quem escolheu a número 1? Escolheu a pedra chamada ametista, que inclusive é a pedra que trata esse chakra aqui, da coroa, o coronário, que é a nossa ligação com o universo. Então, quem escolheu precisa se empenhar mais em seu lar, para que ele seja agradável. Às vezes a pessoa está reclamando muito de casa, mas é porque está faltando a conexão. Está precisando trabalhar justamente isso aqui, essa ligação. Vocês fazem o quê? Aprenda a usar a intuição. E de que forma? Vocês aproveitem, tomem um banho de manjericão, se vocês estiverem em casa, e você pode pegar a própria pedra ametista, que é essa aqui, e você pega e coloca um pouco de água. Pode deixar durante a noite essa pedra de ametista. No dia seguinte, tira a ametista de dentro, né, para não jogar na cabeça. E toma seu banho e joga depois no corpo. Essa pedra ametista vai fazer uma conexão com o seu lado, mais com o seu chakra coronário, trazendo mais intuição, trazendo mais capacidade, livrando de pensamentos, às vezes, negativos. Quem tirou essa pedra está precisando se conectar mais. Faz aí a oração do perdão. Faz aí o Salmo 23 também, que resolve, certo? Quem tirou a pedra chamada obsidiana é obsidiana. Então, a obsidiana trabalha esse chakra raiz, que é o chakra básico, precisando o quê? Vocês precisam se conectar mais, pisar mais no chão, e é hora de transformar seus pensamentos em realidade. Saia da zona de conforto e vai perceber o que está errado em sua vida. Então, de repente, tem aquele projeto que você está querendo e você não passa adiante porque está precisando aterrar mais. Dou até uma dica assim de alimentação, comam inhame, batata doce, macaxeira, comam raízes, e também você pode tomar o banho da obsidiana, coloca na água, do pescoço para baixo, viu gente? Porque é uma pedra que ela traz o nosso lado sombra para dizer, agora, né, Saturno chegando, rasgando, saia de debaixo do tapete, e é agora e vamos ver, certo? Quartzo rosa, que é coração, trabalhando o chakra cardíaco aqui. Não se influencie por pessoas, aprenda a decidir. Você está prestes a conhecer uma pessoa especial que vai mudar a sua vida, bom, né, ouvir isso? E isso aí, você vê como o cristal, ele ajuda, ele é um oráculo, tudo é oráculo, gente. Se você pegar 3 moedas e você disser, essa moeda se cair para cima, vai ser isso, se cair cara ou coroa, é um oráculo. Se eu pego aqui uma moeda, jogo para cima, se for cara, eu vou para o bloco, se for coroa, eu não vou, ficar em casa. Pronto, isso daqui é um oráculo. Tudo que você faz é oráculo. Uma oração que você faz em casa é um oráculo, porque você está se conectando. Eu vou rajar 21 dias, vou rezar para Arcanjo Miguel.
É um oráculo, porque você está se conectando, você está pedindo proteção. Se você está entrando pela direita e o Arcanjo Miguel vai, joga para a esquerda, isso daí também é um oráculo, você está seguindo a intuição. Então vocês vejam que é uma coisa que nós fazemos. E agora vamos entrar no mundo do tarô. Tarô que todos gostam, né? Eu mesmo tenho mais de 30 jogos de tarô. Tenho o egípcio, tenho o de Marcélia, tenho dos orixás, eu tenho de flores, eu tenho de todos. O tarô é um oráculo formado por 78 cartas, que chamam arcanos. Arcanos significa segredos. Veja que o nome já diz, segredos, né? Mistérios, né? E a gente gosta de mistério, né? Quem é que não gosta? Então, essas imagens, elas são lidas por meio da interpretação, como eu falei. Cada carta aqui tem uma interpretação diferente. E daqui a pouco eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, vocês estão em casa também. Então, 22 arcanos maiores e 56 menores. Vocês também podem acessar meu canal do YouTube, Fábio Dantas, e lá eu tenho várias coisas direcionadas só para cartas, tarôs, cristais, e minha página também, várias novidades. Eu coloco lá vídeos, mando você escolher cartas, daqui a pouco dou respostas, e respostas que com certeza vai ajudar vocês. Vocês estão preparados agora para fazer mais um? Vamos? Escolha a sua carta. O que você achar bonito, se for pela cor, pelo número, não importa. Não se sinta culpado se você achou o branco melhor do que o azul, do que a terra, não se preocupem. Esse conjunto de cartas aí chama Pérolas de Orixás, foi recebido aqui para o Água Jaruanda, é nosso. É um jogo de 36 cartas que trabalha com os orixás, caboclos, preto velhos, com os elementais, com ciganos. E ele traz muitas respostas fortes e necessárias. Então, chegou a hora da verdade, você também aí de casa. E agora eu vou... Posso passar adiante? Vamos lá. Quem tirou o número 1? Vou ler o número 1 com todos vocês. Quem tirou o número 1 tirou a carta da Oxum. Essa carta 17. Muito boa, viu? A resposta dessa carta é: acredite mais em você, não existe nada impossível. Deixe para trás o que não precisa mais, sem apegos. Nas finanças e no trabalho, momento favorável. Então, se você não está ganhando aquele dinheirinho, é porque você não quer. Porque está muito apegado. E quando a gente se apega a alguma coisa, a alguma pessoa, a energia não flui. Porque essa carta tem tudo para o dinheiro chegar, viu, gente? Boas relações de amizade e na família também equilíbrio. Se está desequilibrado, bota o pé no chão, pisa o pé no freio, que a coisa anda. Só depende de você. Felicidade conjugal, isso é bom. Eu só peço um alerta assim, na saúde, cuidado com as vias urinárias e os rins. Beba mais água, tome um chazinho verde, faz aí, eu recomendo pela manhã que você pegue uma folhinha de couve, bata com um pouquinho de gengibre e um limão, tome durante 7 dias, quem tirou essa carta, para fazer uma limpeza nesses rins aí. Omolu é a carta número 2. Essa carta de Omolu, ela traz o quê? Sabedoria, a carta 9, traz sabedoria, silêncio, um momento de introspecção, um momento de isolamento para resolver algumas coisinhas que Saturno está querendo resolver, aquela coisa que está debaixo do tapete e só você resolve, você precisa tirar agora. Então, tenha mais paciência, quem tirou essa carta, saia da zona de conforto. Nas finanças, pede para você economizar um pouquinho, certo? Um movimento parado. Eu recomendo que vocês façam trabalhos mais em equipe, porque você está no momento parado. Se você vai trabalhar, por exemplo, para escrever um livro é bom, mas para trabalhar com o comércio, um movimento parado, você precisa se unir mais, fazer mais sociedade com alguém. Na vida social e família, momento de desapego. Desapegue um pouco, às vezes você está preocupado demais com aquele filho, com aquela filha, com aquela avó. Se permita ficar mais isolado mesmo e receber as respostas, porque o momento é uma carta muito intuitiva, então você pode se conectar com sua intuição. No amor, solidão a dois. Sabe o que é solidão a dois? A pessoa está casada, está namorando, mas a coisa não está conectada, né? É como se você estivesse sozinho, está falando e a pessoa não está ouvindo. Então, às vezes, é uma relação karmática mesmo. Comece a quebrar esses karmas. De que forma? Comece a fazer orações, comece a tomar uns banhos. Toma um banho aí de cravo com canela, que a coisa anda e a solidão se afasta, certo? Saúde, cuidado com tristeza para não gerar uma melancolia, uma depressão, certo? E fígado e coluna. Cuidado com a coluna. Quem tirou essa carta, veja se não está pegando peso, se não está ficando tortinho, certo? Carta 3, carta 19, que é a carta dos herês, a carta do sol lá, né, do tarô também tradicional. A criança interior
está carente, precisa ser trabalhada. Aí às vezes a pessoa diz, estou lá carente nada. Tem alguma coisa que precisa trabalhar dentro dessa criança interior, que é uma coisa muito profunda. Faça o autoconhecimento para verificar o que é que essa criança interior está querendo. Esse comportamento infantil que eu faço, não é ficar chorando, esperneando, não, aquela coisa. É de repente, é uma forma de você querer chamar atenção para algo que você precisa, dentro da família, dentro do relacionamento. Então, trabalhar essa criança interior e esse comportamento infantil. Às vezes a criança não fala demais, então cuidado para não falar demais dos projetos. Cuidado com as pessoas que estão do lado, que às vezes não querem muito bem, porque o olho grande existe. A ausência de malícia em algumas situações, sabe? Aquela coisa, estou namorando, aí você já diz à melhor amiga, esse cara não presta, aí pronto, já botou, jogou a balde de água fria. Cuidado, depois quem vai perceber é você se presta ou não. Nas finanças, cuidado para não abrir muita mão. Na vida social, evite falar demais, então está falando demais, viu gente? Tem gente de olho, o olho desse tamanho, cuidado. Depois vem atrás de limpeza, mas já que falou isso, toma um banho de aroeira do pescoço para baixo, certo? Você pega a aroeira verde, macera, o que é macerar? Misturar com a mão assim, num balde com água. Depois que tiver água bem verdinha, pode coar a aroeira, devolva para a natureza, coloque numa grama, agradeça, e tome do pescoço para baixo e mande esse olho gordo para longe, certo? Então, está precisando. No amor, apego à pessoa amada. Cuidado, que às vezes é aquele apego que você só vive, só respira se estiver do lado. Então, às vezes a pessoa até a outra enjoa, porque você está muito colado, muito grudado. Então, cuidado com esse apego, certo? E na saúde, oscilação de humor. Você acorda alegre, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está com dor de cabeça, tem alguma coisa aí. Então, a orientação, beba mais água e coma menos doce também. Quem tirou essa carta está comendo muito doce, viu? E agora eu vou falar sobre pêndulo. O que é um pêndulo? Muito usado na radiestesia desde a antiguidade. Vocês já viram falar naquelas varetas que as pessoas iam procurar água, que quando batia assim, podia cavar o poço? Existe. Isso tudo existe. A radiestesia é a ciência que estuda tudo isso. E o pêndulo, que é esse, pode ser feito com cristal, com madeira, ele vai ser utilizado para nos orientar. Por quê? Porque ele também é uma leitura do nosso inconsciente com o nosso consciente. Às vezes ele vai representar o que a gente precisa fazer. Isso aqui é um pêndulo. Isso aqui é usado para limpeza em casa. Você pode, qualquer loja vende, é bem baratinho. Você faz assim, Você faz assim. Isso aqui já é um campo que vai abrindo para proteção. Para proteção energética. Você deita, vai limpando seus chakras, começa do chakra básico, vai subindo. Chakra umbilical, sobe, 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 sobe até o coronário. Vai passando. Isso daí depois você não é a mesma pessoa. Você está 100%, em sentido horário, né? E aí o que é que acontece? Você quer comprar seu pêndulo. Pode passar em qualquer loja. Eu vou ensinar agora vocês a usarem. Vai ser uma aula agora de usar o pêndulo. Eu vou usar esse aqui, que eu gosto muito, que é de cristal. De olho de gato aqui, certo? O que é que acontece? O pêndulo, eu até coloquei aqui para vocês podem acompanhar. Quando você coloca no sentido horário, você faz uma pergunta objetiva. O pêndulo, quando ele vai sentido horário, a resposta é sim, certo? Sentido anti-horário já é não, né? Se você vai para vertical, é sim. Se você vai para horizontal, é a cabeça. Quando a gente faz assim, é o quê? Não, né? Pronto. Quando a gente faz assim, pronto, sim, né? Fácil, né? Aí você programa. Eu vou programar o meu para o quê? Eu vou programar o meu pêndulo para se girar, é sim. Se for anti-horário, é não. Então ele vai fazer isso. Quando for sim, ele vai. Se eu programasse para ser frente ou para cá, ele ia fazer assim, certo? Aí o que acontece? Vamos ativar o pêndulo. Comprei meu pêndulo, já fiz. Qualquer pessoa pode usar, gente. Isso daqui não precisa ser especialista. Você gira assim. Aí vai fazendo a pergunta, já vai limpando o ambiente. Runas, já viram falar de runas? Runas são essas pedrinhas aqui. Fazem parte da tradição dos Vikings, que é lá do deus Odin. E essas runas, elas também são fantásticas. Vocês pegam o conjunto de runas assim e jogam na mesa. E aí vem os símbolos das runas. Então, segundo o mito, essas pequenas peças foram encontradas pelo deus Odin, que as divulgou entre seu povo como símbolo de sabedoria e de conhecimento de todos os mistérios entre deuses e homens, sempre relacionado a divindades, né? Então, sempre esses oráculos vêm com ligação também com o nosso lado divino, que nós somos divinos também. A gente sempre vê
como pecador, como isso, como aquilo, mas nós somos uma ligação muito forte, porque nós somos luz e sombra. Às vezes a gente está mais sombra, às vezes está mais luz, e o equilíbrio é isso, é você, como diz Pai Damião aqui no Água de Jaruanda, você se aproximar mais da luz, passar de 50%, não ficar abaixo desses 50%. Então essas runas são fáceis de serem utilizadas também, vocês podem ter as runas e jogar e pegar o símbolo e até ler no caderno, não precisa de pronto logo memorizar, você vai aprendendo aos pouquinhos e pode te ajudar no seu dia a dia também. Jogo de búzios. O que é um jogo de búzios? É a nossa ligação, de nós seres humanos, com os orixás, que são as divindades, né, que vindas da África, Ogum, Oxum, Iemanjá, Exu, e vários outros, são 16, não é isso? 18. Considera-se que as divindades orixás afetam o modo como os búzios se espalham pela mesa, dando assim as respostas às dúvidas que lhes são colocadas. No Brasil é praticado por sacerdotes de Umbanda e Candomblé. Então aqui no Água de Jaruanda vocês já devem ter visto falar dos búzios. Os búzios, para você utilizar, você tem que ser iniciado. Você precisa de um período de iniciação de 7 anos, em regra, para que você receba essa tábua de búzio, o Ifá, e possa começar a atender. Cada búzio, cada desses búzios, cada virada, existe mais de 100 viradas, né? Cada virada corresponde a uma resposta que aquele orixá vem responder. Geralmente a pessoa está conectado com os orixás, por isso que é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa, eu quero ir para os búzios para saber se eu vou namorar. É uma coisa muito séria, porque você vai abrir um oráculo muito forte com os orixás. Então, vá para uma coisa mais séria, para uma coisa espiritual também. Claro que você aproveita no meio pergunta do namoro, né? Mas não fique pensando que é assim, como uma moeda cara ou coroa, como uma runa, é diferente. Porque aqui você mexe com energia mesmo, certo? Então, é bem interessante. Numerologia, que aí vem criada por Pitágoras, né? Ciência de compreensão de toda manifestação cósmica através dos números. Tudo que existe, cada palavra, cada nome, vibra de acordo com o número, por isso que muitas pessoas mudam o nome, colocam T a mais, tiram o sobrenome, porque a palavra quando fala o nome, então o universo ele conspira. Então o dia que a pessoa nasceu, o horário que a pessoa nasceu, tudo isso vai interferir também na numerologia. Tem também a borra do café, que é a cafeomancia, já viram falar? Pronto. Então é para descobrir o futuro pela borra do café. Haja café, né? A gente vai tomando e vai perguntando, né? Foi desenvolvida pelos árabes e era usada pelas odaliscas dos antigos sultões. Então elas já faziam, elas dançavam e já vinham com as borras do café para dar as respostas. Ajudava na intuição, na comunicação espiritual, por meio dos significados dos símbolos. Também tem a borra do chá, tem vários, gente, tem muita coisa. A astrologia também é outro oráculo de autoconhecimento, que é a associação dos planetas, o movimento dos planetas e dos seres humanos. Então, o dia que a gente nasce, o local que a gente nasce, precisa saber a data, o local, para saber como fazer essa astrologia. Tem a astrologia kármica também, tem vários estudos de astrologia, como já foi demonstrado aqui com Roberta Brizola, também com Climene, e está no nosso canal do YouTube. Quem quiser assistir, vai lá, astrologia, que vai ter. Quiromancia, que é o estudo das linhas da mão também. Muitos ciganas é que gostam, né, de puxar para ver, porque existe um estudo de cada linha. Esses traços da palma da mão são os caminhos que a gente pode seguir. É tanto que a gente diz assim, sua linha de quantos anos você vai viver velhinho, né? E tudo isso, por quê? Porque, veja que interessante, o estudo da palma da mão, ela mostra isso. E formada ainda no ventre da mãe, a partir da 8ª semana de gestação, as linhas podem expressar toda a potencialidade de nosso ser. Lembrando sempre que aqui um dos direcionamentos do Águas de Jaruanda é saber que o destino traçado em oráculos pode mudar sem erro nem acerto para o nosso melhor. O que isso quer dizer? Às vezes a gente vai para um jogo de cartas e na carta diz uma realidade, diz que o seu casamento está acabando, mas o destino traçado em oráculos pode mudar, desde que você mude também. Às vezes a pessoa vem perguntar, por exemplo, veja aí se eu vou me separar do meu marido. É melhor fazer outra pergunta. Veja aí quais as possibilidades de eu me separar do marido. Se eu me separar do meu marido, vai ser bom para mim? E se eu não me separar? Então você abre um número imenso de questionamentos, de respostas. Quando você foca muito de forma objetiva, o jogo, o oráculo, ele também fica com dificuldade de te dizer. Fica um jogo de sim e não.
E você precisa o quê? Dentro dessa informação que o oráculo passou, como aquela do filme do Matrix, ele saber fazer o que o oráculo disse. E essa foi nossa contribuição sobre o poder dos oráculos. Nossas palestras estão no canal do YouTube, Águas de Aruanda, e também vocês podem acessar no Facebook nossa fanpage Águas de Aruanda.